Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma dica do nosso projeto 66 dias e estamos aqui para falar hoje um pouquinho sobre uma conta integrante do patrimônio líquido. A gente sabe na contabilidade que o patrimônio líquido é o capital pertencente aos sócios, né? Aquele subgrupo que representa o capital próprio. Então, o patrimônio líquido ele contém diversas contas e uma dessas contas é o capital social. Pessoal, e em provas isso aparece de um jeito muito interessante e hoje a gente vai falar um tema que ele, muitas vezes ele passa despercebido pelos concurseiros, que é o quê? A diferença entre a subscrição e a realização do capital. Ah, Gabriel, o que é isso? Então a gente sabe que o capital social ele é aquele montante que os sócios ele prometem entregar para a sociedade, porque a sociedade ela tem que começar com capital social. E a Lei 6.404 fala que esse capital social, que é o montante que os sócios prometem entregar, ele pode ser em dinheiro ou em quaisquer bens suscetíveis de avaliação em dinheiro, tudo bem? Então, isso está lá no artigo 8º da Lei 6.404. E aí, um outro artigo também que pode cair em prova para vocês, na prova de contabilidade em concursos mais avançados, é o artigo 80 da Lei 6.404 também, que fala quais são os requisitos para você constituir aí uma sociedade anônima, tudo bem? A Lei 6.404, só lembrando, é a lei que trata das sociedades anônimas. Então, a Lei 6.404, no artigo 80, ela fala que é requisito a subscrição de todas as ações que vão compor o capital social. Ou seja, quando duas ou mais pessoas se unem para formar uma sociedade, o que elas têm que fazer? Elas têm que falar, olha, a sociedade ela vai ter um capital social de 1 milhão, ela vai ter um capital social de 10 milhões, de 100 milhões, de 1 bilhão. Então você tem que falar qual é o valor do seu capital social, tudo bem? E o capital social nas sociedades anônimas, ele é dividido em ações, diferente de outros tipos societários, por exemplo, sociedades limitadas, sociedades em comanditas, simples, etc. Essas sociedades elas têm o capital social dividido em cotas. Não, as sociedades anônimas elas têm o capital social dividido em ações. Beleza, galera? Então essa é a primeira coisa que vocês têm que saber. E aí, o artigo 80 ele fala o seguinte, isso já caiu em provas de contabilidade, tudo bem? CESP Bacen 2013, cobrou exatamente isso. O que acontece? Você tem que falar, olha, os sócios vão falar, o capital social vai ser formado pelo montante aí de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, não sei, depende do porte da companhia. Beleza. Então, essa é a primeira coisa, você vai falar quais são todas as ações que vão constituir o capital social. Posteriormente, isso pode ter alterações, óbvio. Beleza, pode aumentar, pode diminuir nas hipóteses previstas em lei. Ok. E aí, você tem que dar a entrada dessas ações de pelo menos 10% tem que ser em dinheiro. Então, como o capital social ele pode ser em dinheiro ou qualquer espécie de bem suscetível de avaliação em dinheiro, 10% no mínimo tem que ser em dinheiro. E você tem que depositar essa parte em dinheiro no Banco do Brasil ou em uma instituição autorizada pela CVM, beleza? Esses são aspectos gerais sobre o capital social que podem aparecer lá na sua prova. Só que aí não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é a diferença entre subscrição e realização do capital social. Então, quando uma questão de prova, e vejam, a ESAF já cobrou isso na prova de auditor fiscal da Receita Federal em 2002, quando uma questão falar subscrição, o que você sabe? Subscrição é o compromisso que o sócio assume, tá, na sociedade de entregar o recurso. Então, quando falar na sua prova houve subscrição, não houve ainda a entrega do recurso. Agora, quando a sua prova falar realização, quando falar, olha, o capital foi realizado, nessa hipótese, houve a entrega do dinheiro, tudo bem? Então é isso que você tem que saber. O que é capital? O que é subscrição? O que é a realização do capital? Além disso, existe um outro item, outro termo que cai em prova, que é o chamado capital autorizado. O capital autorizado é o montante que você pode falar assim, olha, tem autorizado tanto, é um valor que está no estatuto, né, que as sociedades anônimas elas são formadas por estatuto, outros tipos societários em geral são formados por contrato, mas a sociedade anônima é formada por estatuto. O capital autorizado ele não é contabilizado, ele não é um valor que aparece na contabilidade. Ele é um montante que a companhia pode utilizar para aumentar ou diminuir o seu capital sem que haja uma alteração estatutária, tudo bem?
Porque para você alterar o estatuto de uma sociedade anônima, existe toda uma burocracia. Então o capital autorizado ele não é contabilizado. Então vamos olhar a questão de hoje para a gente poder entender isso daí. Olha só, a questão diz o seguinte, foi da prova de auditor fiscal do ISS Goiânia 2016, né? Terrinha lá maravilhosa, piquiras, restaurantezinho, show, muitas coisas boas em Goiânia, né? Então a questão diz o seguinte, a subscrição de capital é o compromisso que o sócio assume perante a nova sociedade que está surgindo. O registro correspondente à subscrição pelos sócios de 10 mil ações com valor nominal de 5 é... Então vejam, na subscrição não há movimentação do caixa. Então, o que você já vai eliminar aqui? As letras B e C. De cara você já vai eliminar essas duas. Então o que vai acontecer? Quando você está subscrevendo, você está prometendo entregar capital social, mas você ainda não entregou. Então o que você vai fazer? Você vai abrir aqui a conta capital social, PL, e vai abrir aqui a conta capital social a integralizar, que é retificadora do PL, tudo bem? Está lá no artigo 182 da Lei 6.404, que fala exatamente isso, que o capital social ele tem que ficar o seguinte, tem que ficar do seguinte modo no balanço. Você vai registrar a conta capital social e, por dedução, a parcela ainda não integralizada, ou seja, aquilo que falta entregar de recursos. Então aqui no caso, o que aconteceu? Houve subscrição no valor de 50 mil. O sócio, então ele vai aumentar 50 mil no capital social. O capital social é uma conta de PL, aumenta a crédito. Ok. Acontecendo isso, qual que é a contrapartida? Você vai aumentar a conta capital social a integralizar. Tudo bem? Então, nesse momento, não teve um registro na conta caixa. A conta capital social integralizar, como é uma retificadora do PL, ela aumenta a débito. Então, vamos supor que não havia aí outro valor no capital social. Vai ficar o seguinte, 50 mil e aqui 50 mil. O saldo vai ser zero por enquanto, por quê? Porque não há nada de capital social, você só prometeu, uma promessa não vale nada. Aí, quando você entregar, a promessa não vale nada não, a promessa vale, né? Mas uma promessa não gera movimentação no caixa, é isso que eu quis dizer. Então, quando você entregar, o que vai acontecer? Você vai abrir aqui a conta caixa e vai fazer o seguinte. Vai zerar o capital social a integralizar, tá? E vai lançar aqui na conta caixa 50 mil. E aí, depois que você fizer isso, como é que vai ficar o seu balanço? Vai ficar aqui a conta caixa no ativo 50 mil de um lado e do outro vai ficar a conta capital social 50 mil. E a conta capital social integralizar, que é o valor que os sócios deveriam integralizar, vai morrer. Tudo bem? Só que o que a questão está pedindo? Ela está pedindo a subscrição. E a subscrição é exatamente isso aqui. Débito, capital a integralizar, crédito, capital social, 50 mil reais, lançamento correspondente à letra D. Tudo bem? Então esse é o lançamento que difere a subscrição da realização de capital. Valeu, pessoal? Vamos ficando por aqui. Se gostaram, deixa sua curtida aqui no YouTube, porque é muito importante pra gente, para que esse vídeo ganhe uma importância orgânica. E sigam o nosso Instagram, Contabilidade Facilitada, vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Valeu, pessoal? Um abraço, então. Até a próxima. Fui!